No crepúsculo, toda a história encontra seu arquivo. Inscreva-se, curta e compartilhe este caso. Este caso foi reconstruído a partir de depoimentos registrados entre 2009 e 2023, incluindo relatos de ex-funcionários, registros hospitalares incompletos e documentos não catalogados oficialmente. O nome do hotel foi omitido a pedido dos envolvidos. Algumas informações foram verificadas, outras desapareceram dos arquivos. Meu nome é Daniel Martins, tenho 29 anos. Em 2009, eu trabalhei por 6 meses em um hotel de estrada na BR-116, a Regis Bittencourt. Quem dirige por ali sabe, não é uma estrada comum, mas não foi a estrada que me fez sair daquele emprego. Foi um quarto, o quarto 18. No meu primeiro dia ninguém falou nada diretamente, mas existia um padrão. Ninguém limpava o quarto 18 sozinho, ninguém subia lá à noite e ninguém ficava confortável perto daquela porta. Achei que fosse superstição. Interior, estrada, história de caminhoneiro, normal, até ouvir a regra. Se o hóspede do 18 não sair até as 9, não abre sozinho. Perguntei o motivo. Ninguém respondeu. Só disseram: "Você vai entender." A gerente se chamava Helena Duarte, 50 e poucos anos. Pouco falava, mas observava tudo. Foi ela quem me contou o primeiro detalhe estranho. Não coloca espelho no 18. Perguntei por quê. Ela respondeu sem olhar para mim: porque ele não devolve do mesmo jeito. Eu ignorei até a noite em que Valdir chegou. Nome completo: Valdir Souza Lima. Caminhoneiro, 52 anos. Registro confirmado. Ele entrou cansado, mas lúcido. O hotel estava lotado. Só havia um quarto, o 18. Eu avisei. Expliquei que era um quarto problemático. Ele riu. Já dormi em coisa pior. Pegou a chave. Subiu. E antes de virar o corredor falou: "Se tiver fantasma, manda dividir a conta." Essa foi a última vez que eu vi a voz dele. A madrugada foi errada. Mesmo com o hotel cheio, o silêncio era estranho. Por volta das 2h40 da madrugada, eu acordei, sem motivo, e ouvi um som vindo do segundo andar. Arrasto, lento, pesado, parando e voltando, como se algo estivesse sendo movido com cuidado. Levantei. Fiquei na base da escada. O som continuava, mas tinha algo pior. Não parecia vir de um ponto. Parecia espalhado, como se estivesse dentro do corredor inteiro. Eu subi 2 degraus. O som parou na hora. Fiquei imóvel. E então veio outro som. Um estalo, seco, como articulação. Eu desci e não subi mais. De manhã, o corredor parecia diferente. Mais longo, mais silencioso. Como se estivesse vazio demais. Às 9 horas, ninguém saiu do quarto 18. Às 9h30, Helena já estava inquieta. Às 10 horas, ela pegou a chave mestra e me chamou. Subimos, sem falar. Quando chegamos na porta, ela disse: "Não responde se ele falar com você." Aquilo me gelou. Ela abriu. O quarto estava intacto. Perfeito demais. Cama lisa. Sem marcas. Sem uso aparente. Mas o ar não tinha cheiro nenhum. Nem de cigarro. Nem de gente. Nem de produto de limpeza. Era como entrar em um lugar sem memória. A mesa de cabeceira estava organizada. Não bagunçada. Organizada. Carteira. Documentos. Fotos. Aliança. Tudo separado. Como se alguém tivesse desmontado a vida dele. E classificado. Valdir estava no banheiro, sentado, olhos abertos, respirando,
mas ausente. Eu falei, Valdir. Ele virou devagar, olhou direto para mim e disse: agora tem espaço. Eu não respondi. Helena me puxou para trás, mas ele continuou: podem colocar outro. A voz não parecia dele. Não tinha emoção. Era funcional. Chamamos o resgate. Ele foi levado ao Hospital Regional de Registro. Eu fui dias depois. Não deveria, mas fui. Ele estava na cama. Mesma posição, mesma expressão. O médico me chamou. Dr. Luiz Henrique. Ele disse: nunca vi isso. Mostrou o prontuário. Trecho. Paciente apresenta dissociação completa de identidade pessoal. Não reconhece nome, imagem ou estímulos familiares. Outro trecho. Ausência de resposta emocional. Funções motoras preservadas. E o mais estranho? Padrão digital comprometido. Impressões não identificáveis. Perguntei se era possível. Ele respondeu: não desse jeito. Valdir nunca voltou ao normal. Nunca reconheceu ninguém. Nunca falou o próprio nome. Eu pedi demissão uma semana depois, mas não consegui esquecer. Em 2018, voltei. O hotel estava abandonado. Ia ser demolido. Subi. O corredor ainda estava lá, mas parecia menor. Ou talvez eu estivesse diferente. A porta do quarto 18 estava no chão, arrancada, mas a placa ainda estava pendurada. Não perturbe. Eu toquei. E naquele instante, esqueci, completamente, o nome da minha mãe. O rosto, a voz, sumiu. Voltou segundos depois, mas voltou, estranho, como se tivesse sido reconstruído. Hoje, quando eu dirijo à noite pela BR-116, às vezes eu sinto um espaço vazio, como se algo estivesse esperando. Não um quarto, mas um lugar disponível. E eu sempre lembro da frase dele: agora tem espaço. E começo a me perguntar quanto espaço ainda existe. Este caso foi reconstruído a partir de registros ferroviários incompletos, depoimentos familiares e anotações atribuídas a Olavo Ferreira, vigia noturno da antiga Companhia Mogiana. Parte dos documentos originais apresenta lacunas ou foi extraviada entre 1973 e 1981.
muita força e falou quase sussurrando: Você mora perto da linha agora, não mora? Eu respondi que sim. Ele respirou fundo. E então disse: Se ouvir o apito, não olha.
construído a partir de registros informais, relatórios costeiros incompletos, anotações pessoais e um arquivo de vídeo gravado em 2006. Parte das informações foi verificada. Outras não constam em nenhum registro oficial. Alguns nomes foram mantidos, outros alterados por segurança. Meu nome é Camila Rocha. Tenho 34 anos. Sou oceanógrafa. Eu trabalho estudando correntes, salinidade, comportamento de maré. Coisas previsíveis, mensuráveis. Mas o que aconteceu em Itapuã? Não é. Essa história começou com meu tio, José Rocha. Todo mundo chamava de Zé. Ele não era cientista, não era estudado, mas era observador. E passou mais de 10 anos vivendo praticamente sozinho, nos arredores do farol de Itapuã. O farol foi desativado oficialmente em 1987. A estrutura permaneceu, mas o sistema de iluminação foi removido. Sem lâmpada, sem energia, sem função operacional, só uma torre vazia. Ou era o que todo mundo achava. Meu tio começou a anotar coisas em 1991. Encontrei os cadernos depois que ele desapareceu. E todos começavam da mesma forma. Noite sem vento. Depois vinham variações. Ar pesado. Mar parado demais. Som diferente. E uma palavra que aparecia com frequência. Frequência. No começo, achei que ele estivesse se referindo a ondas. Mas não era isso. Em uma das anotações de 1994, a luz apareceu de novo. Não ilumina, só muda o que já está lá. Eu ignorei, até ver o vídeo. Antes disso, tem outra parte. Entre 1998 e 2003, foram registrados pelo menos 7 casos de corpos encontrados na faixa de areia próxima ao farol. Consegui acesso a 2 relatórios, ambos classificados como afogamento, mas havia inconsistências. Trecho do laudo: corpo sem sinais típicos de decomposição marinha compatível com o tempo estimado. Outro detalhe: ressecamento acentuado de mucosas. Isso não faz sentido. Corpos submersos por dias não ficam desidratados. Eles incham. Mas esses? Não. Meu tio mencionou isso em 2001. Eles não voltam do mar. Eles voltam de outro lugar. Em 2006, ele decidiu filmar. O vídeo foi gravado com uma câmera simples, sem edição, sem corte. Eu assisti pela primeira vez, sozinha, e nunca mais consegui ver até o final sem pausar. A gravação começa normal, noite, som de vento leve, ondas suaves, mas em determinado momento, tudo muda. O som do mar diminui, não some completamente, mas fica abafado, como se estivesse sendo filtrado, e então a luz aparece, no topo do farol, violeta, mas não como uma lâmpada. Ela não projeta, ela pulsa, como um batimento, e a cada pulso, as sombras ao redor mudam. Não seguem lógica de iluminação, se movem com atraso, como se não estivessem sincronizadas com o mundo. E então acontece algo que até hoje eu não consigo explicar. Uma sombra surge na lateral do farol, alta, alongada demais, mas não está no chão, está na estrutura, e começa a se mover, devagar, como se estivesse descendo, mas não tocando, flutuando, e o som muda.
Não é vento, não é mar, é respiração, pesada, irregular, como alguém tentando respirar com dificuldade, mas não vem de um ponto. Vem de todo o ambiente. A gravação termina abruptamente, sem corte, sem explicação. 2 dias depois, meu tio desapareceu, sem sinais de luta, sem bagunça, sem rastro. O quarto dele estava seco, mas coberto por uma fina camada de areia. Levei uma amostra para análise. Resultado: composição mineral incompatível com areia costeira superficial. Tradução: aquela areia não era dali. Em 2023, durante uma expedição científica, nós detectamos uma estrutura metálica no fundo do mar, cerca de 3,8 quilômetros da costa. Formato cilíndrico, altura estimada, compatível com a torre do farol. Descemos um drone subaquático. A imagem estava instável, baixa visibilidade, mas em um momento, a câmera captou uma luz violeta pulsando, e por um segundo, algo passou na frente da lente, uma sombra alongada, movendo-se, como se estivesse descendo. Hoje, eu continuo trabalhando, continuo analisando dados, mas às vezes, em noites muito específicas, quando o vento para completamente, eu escuto, não o mar, mas algo respirando. E toda vez que isso acontece, eu lembro da última frase que meu tio escreveu: a torre não guia mais ninguém. Ela só mostra quando algo precisa voltar.